Salve irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Irmãos, nessa noite a gente vai estar meditando na palavra do Senhor, que está no capítulo de Lucas 7, a partir do versículo 11, que fala sobre o filho da viúva de Naim, que diz assim: Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. E lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o levavam, disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Pai, aí está a tua palavra, Senhor. Revela ela para a tua igreja. Me usa como instrumento do Senhor para estar assim abençoando os teus filhos através dessa palavra. Ó Deus, abra a nossa mente, o nosso coração. Torna ela nesta noite receptiva da tua palavra. Que nós não venhamos a ser somente ouvintes da tua palavra, mas nos ajuda pelo poder do teu Santo Espírito a ser tão somente ouvinte e praticante também da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e já te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Louvado seja Deus. E a gente pode observar nesta palavra que aqui essa palavra fala dos problemas familiares. Aqui está uma família que está enfrentando uma adversidade muito grande. Uma mulher viúva que já havia perdido seu marido e agora perde o seu próprio filho. Louvado seja Deus. Imagine a angústia dessa mulher, a tristeza desta mulher. Mas a gente pode observar, irmãos, que Jesus foi ao encontro daquela mulher e mudou toda a história daquela família. Louvado seja Deus. Uma mulher que não tinha mais perspectiva de vida, não tinha mais esperança, pois havia perdido as coisas mais preciosas que ela tinha, o seu esposo, agora seu filho. Mas Jesus se compadeceu. Louvado seja Deus. E mudou a história daquela mulher. Eu quero te dizer que Jesus, assim como se importou com aquela mulher, Ele se importa com você também. Louvado seja Deus. E creia, meu amado, que da mesma forma que Jesus operou milagres na vida daquela família, Jesus quer operar milagres também na sua família, na sua vida, na sua casa. Basta que você creia no poder de Deus. E o primeiro ponto que eu quero colocar, amados, nesta noite, louvado seja Deus, que Jesus é aquele que ressuscita a sua esperança, é aquele que ressuscita a sua vida. Eu não sei como se encontra a sua vida nesta noite. Eu não sei como é que se encontra a sua vida na atualidade, mas eu quero te dizer nesta noite que Deus tem uma palavra de esperança para você, uma palavra de vida, uma palavra que vai ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Basta que você absorva ela nessa noite, creia que o Espírito de Deus está falando com você e pode ter certeza que se você crê nisso, no poder da palavra, naquilo que Jesus está falando contigo, se você tomar posse, milagres vai acontecer na tua casa, milagres vai acontecer na tua família, porque o nosso Jesus, Ele é especialista em milagres. Louvado seja Deus. Então Jesus é aquele que ressuscita a tua esperança. Ele traz vida àquilo que está morto. Basta que você creia nessa noite. Primeiro ponto que eu quero colocar nessa noite, amados, é que Ele se importa conosco. Jesus se importa conosco. A Bíblia diz no versículo 12 que quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto e com ela ia a grande multidão. Jesus, vendo a Senhor, sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chore. Sentiu grande compaixão. E se Ele sentiu grande compaixão, isso mostra, amados, que Jesus se importa conosco. Jesus se importa com a minha situação e com a tua situação. E Ele se importa tanto que Ele estende a sua mão para socorrer, para ajudar. Basta que você aceite a ajuda do Senhor. Jesus se importa contigo, meu amado. Jesus se importa com essa situação que você está vivendo. E Ele quer trazer um basta, Ele quer trazer a solução. Assim como Ele trouxe solução para a vida daquela mulher, para a vida daquela família. Jesus quer trazer também solução para a tua vida. Ele se importa com você, então somente creia nessa noite. Louvado seja Deus. Ele se importa com você.
E Ele quer fazer algo para mudar a tua história, Ele quer fazer algo para mudar a tua vida. Mas é necessário que você permita o agir de Deus. Você vê que Ele foi ao encontro daquela mulher. Ele vinha com os discípulos e seguindo uma grande multidão também com Jesus. E Ele se depara com aquela situação e Ele para mudar a história daquela família. Ele para tocar naquele caixão e trazer vida àquele jovem de novo, a esperança daquela mãe, daquela família. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que é o momento que Jesus para. Ele está dizendo para aquela mulher: você é importante para mim. E Jesus nessa noite, Ele diz para você: olha, eu estou parando, filho, para te socorrer, para te ajudar. É por isso que eu estou te levando esta palavra nessa noite. Palavra de vitória, palavra de cura, palavra de ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, Jesus, Ele se importa conosco. Louvado seja Deus. Nunca ache que Jesus te abandonou, que Jesus não se importa, porque Jesus, Ele se importa conosco. Louvado seja Deus. Você vê que outra coisa interessante que a gente pode observar nessa história é que Jesus consolou aquela mulher. Ele disse: não chores. E louvado seja Deus. Então, meu amado, Ele disse: não chores. E se você tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Porque louvado seja Deus, aqueles que choram aos pés do Senhor encontram a resposta da parte de Deus. Não chore de desespero, não. Chore buscando a presença de Deus. Chore aos pés do Senhor. Porque quando nós agimos dessa maneira, o socorro vem, a resposta vem, a cura vem. Louvado seja Deus. Então não chore de desespero, não. E a palavra que Deus traz para você nessa noite aqui é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não chore de desespero, não, meu amado. Coloque diante de Deus essa causa, essa situação, esse esposo, esse filho, essa família, aquele problema, aquele colega de trabalho, aquele patrão. Eu não sei o que você precisa colocar diante de Deus, mas coloca, meu amado, diante de Deus e aquieta a tua alma e creia que o poder sobrenatural de Deus, de Jesus, vai agir para te dar vitória. Porque foi isso que aconteceu aqui. Louvado seja Deus. Jesus consolou aquela mulher e Ele quer te consolar nessa noite através dessa palavra. Palavra de esperança, palavra de vida, palavra de cura, palavra de solução, meu amado. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ao mesmo tempo que Ele consola aquela mulher, Ele já traz uma palavra de solução para a vida dela. Não só uma palavra, mas logo em seguida Ele traz a solução para aquela adversidade, para aquele problema. E é isso que você precisa entender nessa noite, meu amado. Louvado seja Deus. E outra coisa interessante é que Jesus para os que estão indo sepultar aquele filho. Você vê que a multidão estava indo sepultar aquele filho que representava, que simbolizava a esperança daquela mulher, a alegria daquela mulher, que era a mãe dele. Louvado seja Deus. E aí você observa que Jesus Ele para aqueles que estavam indo sepultar os sonhos daquela mulher. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus é aquele que para aquilo que está sepultando os teus sonhos. Talvez você tenha parado de sonhar porque você olha para o problema e acha que esse problema ele é grande, ele é impossível de se resolver, ele não tem solução. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela disse que há algo impossível para Deus? Não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Lucas capítulo 1, se eu não me engano, versículo 37, fala sobre isso. Algo impossível para Deus? Não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Louvado seja Deus. Então, meu amado, em nome de Jesus, eu não sei o que tem muitas vezes trazido morte daquilo que você tem sonhado, daquilo que você tem almejado, mas Jesus nessa noite está dizendo: olha, eu vim parar esse negócio aqui, eu vim parar essa trajetória. Louvado seja Deus, porque hoje eu tenho uma trajetória agora, um outro caminho para você, um caminho de bênção, um caminho de vitória, um caminho de sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele para aquele enterro, meu amado. Louvado seja Deus, Ele dá a ordem, louvado seja Deus. E você vê que da mesma maneira que Ele deu a ordem ali, para aquele enterro parar, Jesus está trazendo para você hoje uma palavra. Louvado seja Deus, Ele está encerrando hoje a situação de falta de esperança, a situação de morte.
Louvado seja Deus. E Ele hoje está dizendo para você dessa forma, meu amado. Ele está dizendo que Ele está encerrando essa situação também. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, ele parou. Ele parou os que estavam indo sepultar os sonhos daquela família. Talvez você ache que as coisas estão praticamente acabadas, seja no seu casamento, seja no seu relacionamento com seus filhos, com o esposo, seus relacionamentos familiares ou no seu trabalho. Eu não sei o que está levando você a esse estado de morte, de derrota, mas eu quero te dizer que Jesus nessa noite está dizendo: olha, para todos esses problemas que estão levando à morte, toda essa situação que está levando à morte familiar, ou à tristeza familiar, ou uma dificuldade familiar. Jesus hoje dá um basta, meu amado. Louvado seja Deus. Ele dá ordem nessa noite, basta que você creia. A partir de hoje, essa semana vai ser diferente. Creia nisso, meu amado. Eu profetizo em nome de Jesus, libero uma palavra de bênção. Que essa família vai ser, essa semana vai ser diferente para você. Essa semana vai ser diferente para sua família. Vai ser uma semana não de derrota, mas uma semana de vitória, uma semana de sucesso, uma semana de alegria. Louvado seja Deus. Jesus para essa trajetória de derrota, esse caminho de fracasso, e traz uma nova história para você a partir de hoje. Mas basta que você creia naquilo que Deus está falando com você, nessa palavra, meu amado. Louvado seja Deus. Então, a gente pode observar em quarto lugar, amados, que Jesus tocou na dificuldade daquela mulher. Jesus tocou na dificuldade daquela mulher. Ele toca, louvado seja Deus, naquele caixão. Ele toca naquele lugar, naquele caixão que estava ali com um morto dentro, e onde Jesus toca a vida. Louvado seja Deus. E é interessante que para os judeus tocar em um morto deixava as pessoas impuras. Mas com Jesus é diferente, meu amado. Aquilo que Jesus toca é aquilo que passa a ter vida, é aquilo que passa a ser purificado, não que torna ele impuro. Sabe por quê? Porque Jesus é maior do que as nossas adversidades. Jesus é maior do que a morte. Porque Jesus, ele é vida, e mesmo quando ele toca alguém que já morreu, ele não fica impuro, mas ele passa a tornar aquilo puro. Ou seja, a morte passa a se tornar vida, porque é isso que acontece quando Jesus toca. Algo diferente acontece, as coisas florescem, as coisas acontecem, milagres extraordinários passam a acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus não está limitado a nada. Ele é maior, ele andou sobre as ondas, ele andou sobre as águas. Louvado seja Deus. O nosso Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ressuscita esse menino agora aqui, trazendo uma cura familiar, uma restauração familiar. Jesus, ele está acima de todas as coisas, meu amado. Nada pode deter Jesus, e jamais algo poderá deter esse nosso Jesus, que é, louvado seja Deus, o nosso general, aquele que jamais perdeu nenhuma batalha. Ele jamais perde. Sabe por quê? Sabe por quê, meu amado? Porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Sabe por que nós somos mais que vencedores? Porque Ele garante a vitória para mim e para você. Porque Ele guerreia pela minha vida e guerreia pela tua vida também. Louvado seja Deus. Mas é preciso a gente crer. A gente crê a cada dia nisso, meu amado. Jesus tocou na dificuldade daquela mulher e as coisas mudaram. Ainda que muitas vezes esse toque venha acompanhado de algo sobrenatural, de um milagre, Ele vai operar. Ele vai operar, sabe por quê, meu amado? Porque Jesus, ele se importa conosco. Jesus, ele se importa com o seu povo. Ele age em prol, louvado seja Deus, do seu povo, porque Ele é o Deus fiel. Quando a Bíblia diz que Jesus tocou nas dificuldades daquela mulher, eu quero trazer para as nossas vidas nessa noite, amados, que independente da adversidade, da dificuldade que você está passando, se você aceitar o toque de Jesus, que significa muitas vezes a direção de Jesus, a direção que Ele dá para as nossas vidas, a palavra que Ele libera de vitória, a gente tomar posse, eu quero te dizer que o toque de Jesus é isso. Louvado seja Deus. E como a gente pode ser tocado por Jesus,
Como é que a gente pode ser tocado por Jesus? Como é que a gente pode permitir esse toque de Jesus? Quando a gente age, adora Ele. Quando a gente, louvado seja Deus, coloca as nossas adversidades diante dEle e diz: Jesus, me ajude, me socorre. Quando você clama, a palavra de Deus diz: clama a mim, respondeste-ei, fazeste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então quando a gente clama, quando a gente coloca diante de Deus nossas situações, Ele opera o milagre. Ele tocou na dificuldade daquela mulher. E nessa noite Ele está dizendo para mim e para você: filho, filha, eu quero tocar nessa dificuldade também, mas deixa eu tocar. Para de agir com suas próprias forças, deixa eu agir por você. Me adore, louvado seja Deus, me obedeça. Obedeça a direção, porque eu quero operar o milagre. Louvado seja Deus. E o milagre só vai acontecer, amados, se a gente entender e compreender essas coisas. Que a gente precisa permitir o Senhor tocar nas nossas dificuldades. Às vezes a gente não coloca diante de Deus nossas dificuldades, porque a gente quer resolver da nossa maneira. A gente quer resolver do nosso jeito. A gente procura muitas pessoas, mas não busca Deus para socorrer as nossas dificuldades. Não que Deus não use pessoas para nos socorrer. Mas às vezes, amados, tem situações que só Deus pode fazer. Ninguém vai poder fazer por você, mas Deus pode. E Ele está dizendo: filho, eu vou fazer. Você crê nessa noite, meu amado? Então, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Jesus está falando para você: eu vou fazer. Creia. Creia nesse poder transformador de Jesus. Amém, amados? É preciso, agora você precisa tomar posse a cada dia e tenha certeza. Louvado seja Deus. Então, Jesus, amados, Ele ressuscita os nossos sonhos, a tua esperança, a tua alegria. Não sei o que você tem sonhado. Louvado seja Deus. Mas talvez diante de tantas coisas que têm acontecido, amados, às vezes você tem perdido a esperança, você tem perdido a alegria, você tem perdido a motivação. Talvez seja a sua vida espiritual que não está muito legal. Talvez seja algo que você tenha sonhado, de ver seu esposo liberto, de ver seu filho restaurado, e talvez as circunstâncias tenham se agravado e você não vê algo acontecer, e você tem perdido muitas vezes a esperança, a alegria. Talvez o que precisa ser ressuscitado na tua vida é a tua esperança. Talvez a tua fé que anda meio vacilante, a tua fé que está abalada pelas circunstâncias da vida. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus vai ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é o problema, se é familiar, se é vida espiritual, se é emocional. Eu não sei se é a tua fé que está abalada, mas eu quero te dizer nessa noite: Jesus vai ressuscitar aquilo que está morto. Ele vai ressuscitar, louvado seja Deus, os teus sonhos que você tem se perdido no meio do caminho. Você já não tem sonhado mais, você já não tem tido mais esperança de ver um futuro melhor. Jesus está dizendo: eu vou trazer um futuro melhor, dias melhores virão, louvado seja Deus. Eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a situação. Então, meu amado, o toque de Jesus, ele transformou uma situação. É interessante isso, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É necessário a gente ter essa compreensão, amados. Então a gente pode observar que naquela caminhada o toque de Jesus mudou, transformou a situação. E é interessante que havia duas multidões, né? Uma que caminhava com Jesus, que estava alegre e feliz, e uma multidão que acompanhava aquele enterro, que estava triste. Aí eu pergunto para você nessa noite: que tipo de multidão você quer acompanhar? Aquela que estava acompanhando o enterro, ou seja, a multidão de tristeza, de derrota, ou a multidão de alegria, de vitória, de sucesso? Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, meu amado, escolha a multidão da alegria, acompanhar a multidão da vitória. E a multidão da alegria, da vitória, eles estão ali alegres e felizes. Sabe por quê? Porque essa multidão seguia a Jesus. Eu quero te dizer, meu amado, independente da situação que você esteja vivendo, escolha sempre andar com Jesus. Escolha sempre andar com essa multidão que segue a Jesus. Louvado seja Deus. Existem muitas pessoas que vivem tristes, que vivem derrotadas, que vivem numa multidão do velório. Sabe por quê?
porque preferem andar nas trevas, preferem viver no pecado. Louvado seja Deus. Então é necessário, irmãos, a cada dia a gente escolher aquilo que é correto, aquilo que é certo. Aí eu quero falar também para você nessa noite, talvez você já sirva a Jesus, talvez você já siga a Jesus, mas às vezes você mesmo sendo seguidor de Jesus, às vezes você está caminhando na multidão de derrota, de morte, de fracasso. Aí me explica aí, pastor, como é que pode? Eu sou seguidor de Jesus, mas estou, ao invés de estar acompanhando a multidão de vitória, de sucesso, de alegria, eu estou caminhando na multidão de derrota, de morte. Como é que isso acontece? Eu te digo nessa noite, quando você desobedece a Deus, quando você prefere viver no pecado, quando você permite as trevas na sua vida, que significa o pecado, que significa aquilo que não é louvável, aquilo que não agrada a Deus. Todas as vezes que você permite essas coisas na tua vida, você está preferindo um caminho de morte, e não um caminho de vitória, não um caminho de sucesso. Então escolha andar com Cristo, porque esse sim é o caminho de vitória para a minha vida e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, a gente pode observar que essa família ela foi restaurada. A Bíblia diz que chegando tocou no esquife e ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, comeu, começou a falar, melhor dizendo, e Jesus a entregou à mãe dele. Olha só, Jesus o entregou à mãe dele. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Jesus é aquele que restaura a família. E Ele está interessado em te ajudar nessas adversidades, em resolver esses problemas. E eu te digo nessa noite, Ele está te dando direção. Mas sabe qual é o problema, amados? Tem pessoas que, mesmo vivendo na família, está cheio de crise, cheio de problemas, deixa o orgulho prevalecer e não querem seguir a direção que Jesus está dando para ter sucesso, para ter vitória. Porque também as coisas, Deus pode operar o milagre instantaneamente, sim, mas muitos milagres Deus quer operar com a minha participação e com a tua participação. Sabe como? Obedecendo a voz dele, obedecendo a direção dele. Muitas vezes Jesus está querendo restaurar o seu casamento, mas você está deixando o orgulho prevalecer. Muitas vezes Jesus está querendo restaurar o relacionamento seu com filhos, mas você está deixando o orgulho prevalecer. Nessa casa, nessa família está faltando perdão, está faltando um se importar mais com o outro, está faltando mais diálogo. Jesus está dizendo: filho, tenha mais diálogo, filho, perdoa mais, filho, não priorize somente a você, mas priorize o próximo dentro da sua casa, porque os conflitos estão acontecendo por causa disso. E às vezes a gente ouve a recomendação do Senhor, o que diz o Senhor para as nossas vidas, através da sua palavra, através do Espírito Santo, e a gente não dá importância. Aí sabe o que acontece, amados? Às vezes o lar não é restaurado por causa disso, e Deus não é culpado. Ele tem prazer. Você vê que ele ressuscita aquele menino e entrega para sua mãe. É como se ele dissesse assim: olha, pronto, restaurei o seu lar, restaurei esse problema que estava angustiando a tua alma, porque eu me importo com você, eu ouvi o teu choro, e aquele choro me incomodou, e eu quis mudar a tua situação. Talvez nessa noite você tenha chorado diante de Deus, e Jesus está dizendo: olha, filho, eu tenho ouvido o teu choro, e eu quero entrar com provisão, eu quero, louvado seja Deus, entrar com solução para esse problema. Louvado seja Deus. Mas é necessário, meu amado, entender que Jesus é aquele que restaura a família. Deixa Jesus restaurar a sua casa, a sua família. Mas o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Sabe qual é o problema? É que Jesus quer edificar todo lar, o meu lar, o teu lar, o lar de quem você que está ouvindo. Mas será que você tem permitido Jesus edificar a tua casa, o teu lar? Muitas vezes não. Porque insistimos em fazer aquilo que não é conveniente, aquilo que é errado, aquilo que não louva a Deus. Então, amado, em nome de Jesus, Jesus é aquele que restaura a família. Deixa Ele restaurar. Ele restaurou essa família e tem poder para restaurar a sua também. Ah, pastor, mas tu não sabe o problema que eu tenho enfrentado. Mas tu tem um Deus maior do que essa situação, que pode fazer, meu irmão. Basta que você crê, basta que você confie, basta que você siga também a direção que Ele tem para a sua vida. E outra coisa também, meu amado, havia ali
uma multidão, uma família, onde todos estavam tristes, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria, louvado seja Deus. Então, minha amada, a tristeza ela não pode suportar a presença de Jesus. Então, você está triste? Jesus está te dando a receita nessa noite. Ô meu filho, busca a minha presença, porque essa tristeza vai se transformar em alegria. E as pessoas não vão compreender, olha, fulano de tal tá assim nessa situação, nessa adversidade, mas a alegria do Senhor está com ele. Louvado seja Deus. Então é isso, meu irmão. Até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Jesus está dando a solução. Talvez você se encontre triste nesse dia, abatido, abalado. Eu quero te dizer nessa noite, busque mais a presença do Senhor. E a presença dele vai trazer alegria àquilo que está triste na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você imagina uma coisa, irmãos. Aquela mulher estava ali, viúva, tinha perdido seu esposo. E aí agora acaba de perder o seu filho. Imagine, meu amado, se Jesus não tivesse aparecido na vida daquela mulher. Aí a gente vê, irmãos, a importância que tem Jesus para as nossas vidas. A presença de Jesus fez toda a diferença na vida daquela mulher, na vida daquela família. Então, meu amado, nunca permita se afastar de Jesus. Mas busque a cada dia estar mais perto de Jesus. Porque imagine se Jesus não encontra aquela mulher. E Jesus está dizendo para você, filho, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou transformar essa situação, eu vou transformar a tua casa. Eu vou ceiar com você, que significa comunhão, significa intimidade, significa, louvado seja Deus, se alegrar. Porque quando a gente ceia com alguém, é porque esse alguém é especial, é momento de festa, é momento de alegria, é momento de confraternização. Quando Jesus fala, olha, se você abrir, eu entrarei, cearei, estou dizendo, vou ter comunhão contigo, eu vou abençoar a tua vida, eu vou ter momentos de confraternização, de comunhão, vou trazer paz, vou trazer vitória, vou trazer alegria. É isso que a palavra de Deus está dizendo para as nossas vidas, amados. Então, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, a gente precisa a cada dia. Então, a gente vê, irmãos, as atitudes de Jesus que mudaram a vida daquela família. Então, meu amado, Jesus quer mudar também a história da tua família, a história da sua vida. Essa palavra nessa noite é uma palavra de esperança, uma palavra de que Jesus tem poder para restaurar aquilo que está perdido na sua vida. Não sei se é os teus sonhos, é o seu casamento, mas Jesus essa palavra nessa noite é uma palavra de esperança, de que Jesus vai mudar a situação, Jesus vai mudar o quadro. É uma palavra de cura, é uma palavra de restauração familiar. Louvado seja Deus, é uma palavra de milagres, que Jesus tem poder para operar milagres, de resolver situações que aos olhos humanos parecem impossível. Deus transforma aquele ambiente de tristeza em um ambiente agora de festa, de alegria, de temor também, porque o que Jesus opera não é simplesmente para conceder aquilo que a gente deseja, mas é chamar a nossa atenção também para Ele, porque no final dessa história a gente vê que as pessoas temeram ao Senhor. Você vê que no versículo 16 de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. O que Jesus opera na minha e na tua vida não é simplesmente para nos trazer bênçãos, mas é também para nos mostrar a importância que tem Ele para as nossas vidas. Para que a gente venha temer mais a Ele, para que a gente venha confiar mais nele, para que a gente venha depender mais dele. Louvado seja Deus. Então, meu amado, Ele quer também nos mostrar que Ele tem bênção para nos dar, mas que a gente Ele também quer nos chamar a atenção de que não importa para a gente somente as bênçãos, mas a presença dEle também é fundamental. Louvado seja Deus. Ele quer chamar a nossa atenção também para Ele, para que a gente entenda e compreenda a importância que tem Ele para a vida do ser humano, para a vida de cada um de nós. Então aqui está uma palavra de vitória para as nossas vidas, irmão. Toma posse nessa noite, que nós possamos finalizar aqui essa palavra, irmão, dizendo para você a esperança para a tua vida, a esperança para a tua família, a esperança para esse esposo que não se converteu ainda, para esse filho que está nas drogas, na prostituição, ou até mesmo que não está nas drogas, não está na prostituição, mas ainda não está na presença do Senhor.
Deus está dizendo para você nessa noite, aqui está uma palavra de esperança. Toma posse, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua família, em nome de Jesus. Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai restaurar os sonhos que se perderam nessa caminhada, assim como Deus fez na vida daquela mulher. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai, está a tua palavra, completa ela no coração dos teus filhos, Senhor. É o que eu te peço nessa noite e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor.